área, você sabe como funciona a transferência de embriões em bovinos de leite e as vantagens desse procedimento? É sobre isso que eu converso agora ao vivo com o doutor em reprodução animal e professor na Universidade Federal de Lavras, Miller Pereira Palhão. Professor, bom dia. Seja bem-vindo aqui com a gente ao canal, tudo bem? Bom dia, Felipe. Tudo bem? Tudo jóia? Professor, o que é exatamente e qual é a função dessa transferência de embriões, professor? Felipe, a transferência de embrião, ela é uma biotecnologia onde nós podemos estar agregando valor na genética dos animais, de maneira que a gente seleciona as doadoras, que são animais que têm normalmente uma genealogia melhor e também muitas vezes elas têm o fenótipo que a gente espera, que é uma alta produtividade, menor doenças, a qualidade do leite melhor, maior longevidade do rebanho, que permanece mais tempo em produção, né? E é um animal mais eficiente. E a fêmea, a fêmea bovina, normalmente, se a gente inseminar ela, ela tem um bezerro por ano, né, na melhor das condições, na melhor das hipóteses. Mas nós podemos utilizar esse animal de genética superior para entrar na técnica de produção de embriões, quer seja in vivo ou in vitro. A produção in vivo dos embriões, a gente utiliza a própria matriz, né, aquela vaca, aquela doadora que a gente selecionou, e nós, através de hormônios, a gente promove uma superovulação nela, quer dizer, ela vai produzir mais de uma célula por ciclo, inseminamos essa fêmea, e uma semana depois a gente lava o útero dessa fêmea para retirar os embriões. E é claro que, paralelo a isso, nós temos que ter as receptoras, né, ou a famosa barriga de aluguel, né, para já retirar aquele embrião e transferir para A gente vai só restabelecer aqui a nossa conexão com o professor. Pronto, voltou. A gente vai reconectar com ele. Não, a gente vai restabelecer aqui a conexão da internet. Pronto. Professor, o senhor estava conversando então com a gente aqui, dando a sua resposta, falando sobre as etapas ali após os dois métodos, né, de reprodução, que é in vitro e in vivo. Isso. O in vivo, você usa a própria doadora, né, insemina ela, coleta os embriões e transfere para a receptora, a famosa barriga de aluguel. E da outra forma, a gente usa uma técnica, né, como se fosse uma biópsia, né, que você vai com uma agulha guiada no ovário da vaca e você consegue coletar as células reprodutivas da fêmea, né? E aí essas células vão ser levadas para o laboratório. Lá elas vão ser fecundadas, vão passar por uma etapa de cultivo, que em média 7 dias ela fica lá no laboratório, e nesse meio tempo, né, após a produção do embrião, ele volta para o campo, onde vai ser colocado dentro de um útero, também de uma receptora, ou a famosa barriga de aluguel, né? Essa técnica, ela acaba que nós conseguimos produzir aí dezenas de produtos de uma única vaca em um ano, né? Bem diferente da inseminação artificial, que a gente consegue somente um produto. E, professor, é preciso levar em consideração algum tipo de critério para selecionar as doadoras e também as receptoras dos embriões? Sim, essas etapas são fundamentais, né, Felipe? Porque a doadora, né, a gente já enfrentou várias situações parecidas a campo, né? Às vezes o produtor, né, o pequeno produtor, ele tem uma vaca que se destaca dentro do sistema dele de produção. É uma vaca que tem alta produção de leite. E muitas vezes a gente se depara com esse produtor e fala, eu quero produzir embriões dessa vaca, né? Mas, esclarecendo aqui, é importante para a gente ter uma maior probabilidade de que os bezerrinhos que a gente vai produzir para essa técnica sejam realmente melhoradores dentro da propriedade. É importante que nós tenhamos mais segurança no uso da doadora. Então, por exemplo, a genealogia, né, saber o histórico dos pais, avós, né, dessa vaca é importante, né? E também os dados, né, que a gente chama de fenotípicos, que é a produtividade, a longevidade desse animal também são importantes, né? E hoje em dia nós ainda temos a ferramenta, né, da genômica. O que é a genômica? A gente pega
um material genético dessa vaca e é feito lá a avaliação do DNA dela e tem alguns locais do DNA que é possível saber se essa vaca tem maior chance de passar essas características para a prole dela, para os bezerrinhos dela lá, para as fêmeas que a gente quer produzir para entrar dentro do rebanho, né? Então, nós temos hoje em dia ferramentas que conseguem com maior segurança a gente selecionar as doadoras. Por outro lado, a receptora é peça-chave. Por quê? Porque se tudo correu bem, a gente conseguiu produzir embriões de qualidade e tudo mais, eu preciso de um útero que tenha também, que satisfaça as necessidades desse embrião para ele se desenvolver e chegar até o parto, né? O produto final dessa história tem que ser uma bezerrinha que vai nascer, ser bem criada e lá na frente ela vai entrar dentro do rebanho para ser um animal de alta produtividade. Então, normalmente o útero tem que estar, esse animal tem que ser sadio, todas as vacinas, a parte sanitária da fazenda ser bem feita, e também a gente avaliar esse animal, ele tem que estar numa sincronia, né? Como eu falei que nós vamos colocar o embrião, esse embrião vai ter mais ou menos 7 dias, essa fêmea, a receptora, ela tem que estar sincronizada, mais ou menos 7 dias após o cio dela. O útero tem que estar na mesma etapa do embrião, para que eles corram juntos até o final da gestação. E professor, para o produtor que está nos assistindo então, para a gente dar uma orientação final aqui, e ele avalia as possibilidades de implementar essa técnica na propriedade, quais as dicas que o senhor dá, as orientações? É preciso aí planejar muito bem os custos, né? Porque é uma técnica que tem algum tipo de custo, que demanda também uma mão de obra qualificada, então é preciso buscar uma capacitação, uma orientação antes de implementar, né? Com certeza, né? Toda semana, talvez a maioria a gente vem falando de alguns temas aqui relacionados à reprodução, e é claro que a fazenda ela tem que ter organização, a fazenda tem que estar organizada a parte de reprodução para que ele consiga ter bons resultados, né? Não adianta nada eu colocar essa técnica em uma propriedade que já tem baixos índices reprodutivos, né? Com certeza, a técnica de transferência de embrião, que é mais cara, ela não vai ser bem sucedida nesses locais, né? Nós estamos falando aí de um custo que pode chegar até 4 ou 5 vezes mais caro do que um embrião, do que um bezerro produzido pela inseminação artificial. Então a gente tem que trabalhar num local que tenha esse cuidado e que já venha trabalhando o manejo reprodutivo há um certo tempo e esteja organizado nesse ponto. Outro ponto importantíssimo, né, é a criação das bezerras, né? Então, uma das primeiras coisas que eu chego no local de uma propriedade que está querendo implementar essa tecnologia é olhar como as bezerras estão sendo criadas, né? Porque, com certeza, a partir do momento que vai começar a nascer as bezerrinhas, né, produzidas pela tecnologia de transferência de embrião, essas bezerras, elas vão ser animais mais produtivos lá na frente, elas têm exigências maiores, né? Então a gente tem que ver a parte de nutrição, de ambiência, de sanidade, onde essas bezerras estão sendo criadas, e é claro, a gente vai implementando melhoras nessa criação de bezerras também, né? E só para dar uma dica aí, a possível, né, a gente melhorar em torno de 10%, 15% na produção de leite dos rebanhos, implementando essa técnica, né, colocando animais que têm um potencial de produtividade maior nesses rebanhos. Muito bem, professor. Quero agradecer demais a gentileza de ter conversado um pouquinho com a gente hoje aqui sobre esse assunto. Quero desejar aí uma ótima semana para o senhor e a gente volta a conversar numa nova oportunidade, com certeza. Obrigado, Felipe. Um abraço e boa semana. Valeu. Agora são 11h40.